Não? Então, vamos lá. Então, agora nós estamos gravando nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a erraticidade. Aqui, só me ajudem. Estão vendo a tela agora? Sim. Sim, legal. Então, nós vamos falar hoje sobre a erraticidade. Ela está na parte 2, parte 2ª, do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Allan Kardec para a codificação da doutrina espírita. Esse tema está no capítulo 6º, Vida Espírita. Então, nós vamos falar do que significa espíritos errantes. Então, é a alma que está no intervalo das reencarnações, aguardando uma nova oportunidade para reencarnar na sua oportunidade de novo aprendizado e evolução. Então, o intervalo é o espaço entre dois momentos, a separação de dois momentos. Então, se eu estou reencarnada e volto, desencarno, eu volto para a erraticidade. Então, eu serei um espírito errante, porque estou na erraticidade. Então, veremos um pouco de nossa situação como espírito em retorno à pátria espiritual, o mundo dos espíritos. Vamos lembrar que quando estamos encarnados, nós falamos que somos alma. É só uma distinção entre alma e espírito. Então, quando nós estamos na carne, encarnados, a gente determina que é alma. E quando voltamos para o plano espiritual, nós falamos que estamos em espírito, que é o nosso estado natural. Então, na erraticidade, não há um tempo específico determinado para que nós fiquemos lá. Depende do nosso livre-arbítrio, o que fizemos durante as reencarnações. Às vezes, o tempo que a gente fica na erraticidade pode ser imposto para nós, para mais ou para menos tempo, porque assim nós podemos lembrar do que nós fizemos nas reencarnações e ter um aprimoramento, sendo ajudados, mais uma vez, lembrando pelos nossos amigos espirituais, os nossos protetores que nos acompanham durante toda a encarnação e quando chegamos na erraticidade. Só que esse tempo, ele não é perpétuo, ele não é eterno, tá? Ele pode durar séculos. Existem espíritos que ficam em locais na erraticidade, eles ficam ali praticamente dormindo mais de 500 anos, tá? Já a gente vê na literatura espírita muitos relatos a respeito disso, tá? Podem ficar muitos anos, séculos, mas nunca eterno. A única coisa que é eterna é o espírito, né, gente? Então, os espíritos mais evoluídos, esclarecidos, podem pedir que seja tido um período maior para eles, que esse período se prolongue, para estudarem mais, aproveitando melhor esse aprendizado, que é na erraticidade onde o espírito está no seu estado normal, ele sabe que nós sabemos tudo sobre nós, todas as nossas reencarnações, tudo aquilo que temos ainda de ser melhorado em nosso espírito para a nossa evolução. Então, lá na espiritualidade, na erraticidade, é o lugar mais indicado para que a gente tenha um maior aproveitamento, porque o espírito lá é livre, não tem a matéria que o aprisiona. E claro, como também a gente viu no Pai Nosso, sempre um ajudando o outro. Então, os espíritos errantes são os que necessitam de novas reencarnações. Espíritos puros não são mais errantes.
já evoluíram de uma tal maneira que em seu estado já é definitivo, eles já são puros. Como os vimos no exemplo do nosso lar, que é uma colônia espiritual que fica na direção do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, são para lá encaminhados muitos espíritos, né? Eles vão ficar em tratamento, eles vão estar recebendo orientações, vão estar fazendo e recebendo visitas, vão aprendendo muito mais, e também alguns chegam a trabalhar. A maioria procuram sempre uma ocupação a hora que estão já recuperados da última reencarnação. E um ponto importante nesse retorno à erraticidade é que com a morte do nosso corpo físico, não quer dizer que nós eliminamos as nossas paixões, as nossas tendências, boas ou más, cultivadas aqui na Terra. Na erraticidade, aprendemos, entendemos, mas só a experiência vivida na prática é que teremos prova que aprendemos. Então, por exemplo, numa reencarnação, eu odiei muito uma pessoa. Aí eu volto para a erraticidade, esse outro espírito também volta, aí um aprende uma coisa de um lado, outro aprende do outro, aí os espíritos protetores, os espíritos que são responsáveis por nós, pelas nossas encarnações, conseguem com que um perdoe o outro, entendemos a importância do perdão, ok? Ok, um perdoa o outro, está tudo certo? Não, não está tudo certo. Nós temos que voltar em uma nova reencarnação para colocarmos esse perdão em prova. Podemos voltar como irmãos, podemos voltar como pai, mãe e filho, primo, um melhor amigo, que a gente não desgruda, mas é uma pessoa muito difícil. Então, é aí que a gente vai conseguir colocar em prática o que nós aprendemos na espiritualidade. E aí sim, voltarmos para a pátria espiritual com esse débito, com essa falha nossa, né, resolvida. Também os espíritos mais evoluídos, eles podem vir à Terra, ou em outros planetas de elevação inferior ao seu grau, a fim de auxiliar. Aí pergunto para vocês, qual o espírito puro mais conhecido que encarnou na Terra para nos ajudar? Jesus. Jesus, muito bem. Ele está lá, já estava, né, mais de 2000 anos atrás, na estirpe do espírito puro, espírito celeste, inclusive, né, já sendo governador, um dos responsáveis pela criação do planeta Terra, de toda a sua evolução, e ele vem e volta à Terra para nos ensinar, para nos ajudar. E aí muda todo um ciclo da história do nosso planeta. Inclusive, estamos novamente passando por esse ciclo. Muito bem. Então, só me ajudem. Só a Lara entrou depois do Pedro? Ô, Pro, eu acho que o Gabriel entrou depois, que ele mandou no chat uma boa tarde. Ah, tá. O Gabriel vi também. Ok. Então, agora, sobre esse tema da erraticidade, vou fazer 5 perguntinhas, tá? Então, vou começar, vamos ver. Vou começar com você, Ana Laura. Você assistiu desde o início. Primeira pergunta vai para você. Vamos lá. Que definição podemos dar aos que sejam espíritos errantes? Então, o que é espírito errante? O que você entendeu, tá, Ana Laura? Precisa... Eu entendi que é um espírito que não está encarnado no momento, né? Que ele está no plano espiritual, enfim, não está encarnado. Isso. Então, eu gostaria que agora você lesse a resposta completa. Espírito errante é a alma
no intervalo das reencarnações, enquanto aguarda nova oportunidade de descer a crosta planetária, mediante o renascimento na carne ao qual aspira como meio de prosseguir em sua caminhada evolutiva. Isso mesmo. Então, ele não está encarnado, ele é um espírito errante e está aguardando uma nova oportunidade para estar reencarnando. Muito bem. Vinícius, a segunda é sua. Espíritos errantes são espíritos inferiores? Eu acredito que não. Não? Alguém arrisca mais alguma coisa? Sim? Vinícius já acredita que não. Sil, eu entrei meio atrasada, mas pelo que eu entendi, não. Eles não são inferiores. Eu acho que não, Sora, também. Tá. Quem acha que pode ser espírito inferior? Pode se manifestar. E para onde vão os espíritos inferiores? Quem são os espíritos inferiores? Acho que são os espíritos que não cumpriram a encarnação do jeito que deve. Pior, Vinícius, que eu acho que eu sou espírito inferior também, viu? Porque olha o que eu falei, essa encarnação. Então, a erraticidade, vamos lá, Vini, complementando sua resposta, não está errada. Pode ler, Vini. Não necessariamente. Qualquer espírito que se encontre no mundo espiritual aguardando a oportunidade de nova reencarnação é denominado de errante. Isso. Então, na erraticidade, todos que estão aguardando uma nova oportunidade são errantes, e assim, um progresso maior, um progresso menor, um ajudando o outro. A gente sabe que na erraticidade tem locais onde tem espíritos que vagueiam, como o umbral, por exemplo, né? Aqueles espíritos que ficam em volta, por exemplo, do lar, do nosso lar, que ainda não tem um amadurecimento maior, né? Então, inferiores que ainda não estão num grau de evolução eles estão num grau de evolução para o planeta de provas e expiações, eles não são espíritos para mundos primitivos. Então, eles estão passando pelas reencarnações e ainda não estão tendo muito sucesso. Então, a erraticidade é destinada a todos os espíritos, inferiores, um pouquinho menos inferiores, um pouquinho mais superiores, aqueles que são mais superiores que administram, né, que têm a necessidade de terem espíritos mais evoluídos que a gente, muito mais para que organize tudo isso. Então, na erraticidade, a gente vai encontrar várias categorias, né, de espíritos em evolução, tá? Vamos ver aqui. Luísa, ó, que legal, Luísa, vai dar para vocês fazerem em dupla, tá? Você e a Sofia. Próxima pergunta. Os espíritos errantes também têm oportunidades de aprendizado ou esse se dá apenas quando na carne, quando reencarnado? A gente só tem oportunidades de aprender aqui na Terra ou em outro planeta encarnado, ou a gente aprende alguma coisa lá na erraticidade? Luísa, Sofia, estão aí? Não estou vendo, não. Luísa? Não? Emily, você pode responder, então? Só um minuto, Sora, vou avisar a Emily para responder.
Pessoal, vocês estão me ouvindo bem ou eu estou falando baixo? Tô Eu tô ouvindo ouvindo Não, bem. bem, tudo professora. certo, Dá para ouvir Silvia. bem. Tá, obrigada, Felipe. A Emily disse que tá com vergonha, senhora. Tá com vergonha? Quer responder, Luiz? Ah, não, senhora, também tem. Não, só responde sim ou não. Você acha que o espírito errante, ele, aliás, não dá, você acha que ele tem oportunidades de aprender só encarnado ou também em estado errante? Eu acho que no estado errando, senhora, também. Muito bem, tá vendo? Não Na minha precisa ter opinião. vergonha, Luiz, estamos tudo no mesmo barco aqui, viu? Fechou. Só vou pedir então para você ler o complemento da resposta. A apresentação está aparecendo, né, pessoal? Sim. Sim. Agora foi. Pode ler. Na erraticidade é que o espírito possui mais condição de aprendizado. É lógico que somente reencarnado é que ele terá chance de provar o quando aprendeu a resgatar débitos antigos, mas contando com o que aprendeu durante a erraticidade. Isso. Então, realmente, aprendemos em ambos os lugares, mas tudo que a gente aprende na erraticidade, nós temos que praticar encarnado, colocar à prova, fazer nossa provinha, passar de ano. Vamos lá. Maria Eduarda, você responde a próxima? Sim. Muito bem. Vamos lá. A erraticidade, ou a vida na carne, na terra, qual é a situação normal do espírito? Qual que você acha que é a vida certa? É a que nós estamos em espírito ou a vida na carne? A erraticidade, estarmos na erraticidade ou na vida corpórea? Qual que é a situação normal para o espírito? Na erraticidade? Na erraticidade? Quem não concorda com a Maria Eduarda? Eu acho que é na Terra, porque daí o espírito pode provar, porque na erraticidade ele aprende alguma coisa, né, que ele fez de errado na outra encarnação, daí na Terra ele prova o que ele aprendeu, se o que ele aprendeu está certo. Então, a situação normal para o nosso espírito é estar sempre encarnado, ou sempre na erraticidade? Olha a dica. É que a pergunta não está muito formulada. A situação para o nosso espírito normal é vivermos na erraticidade ou na vida de encarnado? Tem gente que está pensando uma resposta diferente, tenho certeza. Eu acho que é erraticidade, mas não tenho certeza. Não tem certeza? Tá, quem mais? Eu também acho que é erraticidade. Então, vamos analisar de novo. O que é erraticidade? É o local onde o espírito errante, que necessita de reencarnações para se aprimorar, está esperando uma nova oportunidade de reencarnar para ir evoluindo. Então, a vida normal para o nosso espírito seria a eterna erraticidade? O eterno planeta reencarnado? Os dois? Na verdade, vamos à resposta. Você lê, Maria Eduarda, por favor. Leio sim, nenhum nem outro. A meta do espírito é atingir uma perfeição tal em que ele não necessitará mais de uma reencarnação, espírito puro,
Se não é necessária a reencarnação, então não teremos mais esse espaço entre uma e outra, que é a erraticidade. Muito bem. Então, hoje a gente só está pensando o quê? Em reencarnar no planeta, no caso nosso, maravilhoso, planeta Terra, e voltamos para a erraticidade. Mas, como a gente viu, isso não é eterno, não é perpétuo, porque nós vamos evoluir, e a nossa meta é lá Jesus, lá os espíritos puros, e nós vamos chegar lá, né? Se Jesus chegou, nós também vamos chegar. Estamos aí, passando milhares e milhares de anos, mas já estamos melhorando. Entenderam? Sim. É que a pergunta não ficou muito bem colocada. Opa, deixa eu escolher quem é agora. A última pergunta. Bárbara, vamos lá para você. Quando o espírito deixa de ser considerado espírito errante? Olha que baba, Bárbara. Acabei de falar. Quando ele vira esse negócio aí de espírito puro, Quando ele evolui, vamos lá, leia o complemento da sua resposta. quando ele não precisar mais de reencarnar, no momento em que ele atinge a condição de espírito puro. Exatamente. Então, muitos espíritos já não reencarnam mais, porque não há necessidade, porque eles já chegaram a uma evolução já de espíritos superiores, espíritos puros. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria saber como é que o espírito sabe que ele já é puro? Pela própria evolução, se ele não precisar mais reencarnar, ele já sabe que ele passou por essa pureza. Vejam a aula da semana passada sobre Bezerra de Menezes, que quando ele chegou no plano espiritual, na erraticidade, foi dado a ele a opção dele passar para outro mundo, um mundo melhor. Ele já ia passar o padrão de espírito, e ele preferiu continuar ajudando o planeta Terra. Então, pelas obras é que se conhece. Então, pelo aquilo que nós fazemos, pelo aquilo que nós vamos evoluindo, quando a gente chega na erraticidade, onde a gente vê tudo aquilo que a gente fez, o que a gente progrediu, o que ficou para trás, a gente vai tendo toda esse amparo da espiritualidade e o momento certo em que a gente atinge essa condição. Tá? A gente vê que hoje tem na Terra, sempre colocando a Terra como exemplo, porque é onde a gente vive, a gente vê ainda pessoas que não têm ainda uma noção nenhuma do que é Deus, do que foi Jesus, do que é Espírito, e outros que já têm mais facilidade em ter esse aprendizado, em fazer obras para o próximo, ajudar o entendimento, a pureza do sentimento. Então, isso vai fazendo que a gente vá vendo que as pessoas são diferentes. E a mesma coisa, essas pessoas são espíritos, então elas são diferentes também. E a gente sabe que o nosso planeta está num momento de transição, de provas e expiações para regeneração. Então, esses espíritos que não têm tanta evolução ainda, eles serão destinados a outros planetas. E os que tiveram uma melhor aprendizado e evolução, permanecerá no planeta de regeneração. Então, só aí o espírito já vai saber se ele já progrediu ou não, já por essa troca de planeta. E sempre quando a gente está no plano espiritual, como se diz, né, nos livros, é tirar do véu, né, aquilo de tudo que a gente não sabe do que a gente ia passar, porque quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, a gente esquece aquilo que nos envolveu em outras reencarnações, para que a gente passe por essa. Então, se a gente lembrasse, não teria muito sentido em ter aprendido, tá? Então, isso daí é uma coisa natural. A gente vai vendo conforme a gente chega na erraticidade, que a gente vai ver, digamos, como uma escola, né? A gente vai ver a nota que a gente tirou, se a gente passou de ano, se não passou de ano.
Mais alguma coisa? Não. Que bom que vocês entenderam tudo. Vamos fazer uma provinha. Muito bem. Então, nesse momento agora, nós vamos falar de mundos transitórios. Vamos ver o que é um pouquinho desses mundos. Então, são mundos onde os espíritos errantes podem ir passar um tempo, se refazer, descansar um pouco, aprender um pouco mais, logo após ele ter ficado um certo tempo, às vezes longo, na erraticidade, para assim estarem melhores preparados para uma nova reencarnação. É como se fosse uma escola, uma prova de tudo aquilo que ele aprendeu na erraticidade, nesse longo tempo que ele ficou lá, para ele estar aí voltando a novamente reencarnar. Então, é um mundo transitório. Então, eles ficam livres, como se fossem pássaros no céu, indo pousar na ilha, que faz suas forças, aí continuam seguindo o destino, né? Não tem aquelas asas, elas pousam, comem um pouquinho, descansam um pouquinho e continuam a jornada dela. Então, esses mundos transitórios, eles funcionam mais ou menos dessa maneira. Eles podem ter permissão para ir para algum outro planeta melhor ou não, dependendo daquilo que aprenderam, tá? De acordo com as reencarnações que eles tiveram. Então, esses mundos não têm a vida material, não têm a estrutura orgânica, água, ar, alimento. O tempo que o espírito errante fica lá é temporário. Não existe vida corpórea nesses planetas. Não existem cidades, não existem encarnados, a sua superfície é estéril, ela não é produtiva, não tem condição de vida. São mundos ainda em formação, tal qual foi a Terra no início. Vocês já estudaram e já viram como se formou a Terra, o que tinha, né? Não tinha condições, vivia fervendo, vivia se resfriando, enfim. Ela era um mundo primitivo. Aqui eu coloquei novamente a classificação espírita dos mundos, para que a gente se situe novamente. Então, o mundo primitivo, ele ainda não tem condições de vida de início na sua formação. A hora que ele tiver condições de receber espíritos que vão encarnar neles, aí sim eles passam a ser habitados. Mas os transitórios são mundos ainda que estão em formação, eles vão servir só para os espíritos errantes darem uma passada por lá, para se refazer, para descansar, para aprender um pouco mais. O nosso planeta Terra continua em mundos de provas e expiações, no momento de transição para o mundo de regeneração. Aí a gente tem os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos, que são os espíritos da estirpe de Jesus. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso que eu falei? Então, a Terra foi um mundo primitivo, ela teve as primeiras encarnações, e se passaram milhões e milhões de anos, a gente até teve uma aula esse ano sobre isso, e hoje ela está em uma transição de mundo. Então, o espírito sempre terá oportunidade para recomeçar sua evolução. O planejamento reencarnatório, como já vimos esse ano, e claro que depende do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, e também da misericórdia de Deus. Por mais que nós estudemos na erraticidade, nós só vamos conseguir uma evolução, subir mais um degrau, reencarnando, aquilo que vocês falaram nas respostas. Vamos colocar em prova aquilo que nós aprendemos. Então, esses mundos transitórios também é como se fosse uma escola. Então, é um mundo só passageiro para os espíritos errantes. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu?
Então, vamos fazer mais 5 perguntinhas. Não vale fugir, tá bom? A primeira eu vou fazer para o Gabriel. Pode ser, Gabriel? O Gabriel, ele tá no chat. Está no chat? Tá bom. Vamos ver se ele consegue responder, então. O que são mundos transitórios, Gabriel? Com suas palavras, seu entendimento. Não vai conseguir responder, Gabriel? Mais fácil falar, né, Gabriel? Está tentando conectar o áudio. Está com problema no seu áudio, Gabriel? Está demorando, né? Bom, enquanto o Gabriel tenta conectar o áudio dele, se ele conseguir, a gente passa a outra pergunta para ele. Felipe. Eu O que são mundos transitórios? não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Não entendeu o que são mundos transitórios? Mundos que estão em evolução, que vão mudar de... Não sei. Quem responde? Lara responde, Lara? Eu acho que são mundos, tipo... é que eu vou usar uma palavra que não vai dando certo, né? Que são a transição de um para o outro. São os mundos onde os espíritos errantes vão ficar lá um certo tempo. Felipe, eu queria que você, então, lesse a resposta. Tá bom. São os mundos em que os espíritos passam algum tempo, ao longo de sua erraticidade, se refazendo, descansando, por assim dizer, da sua jornada errante, sendo para eles uma posição intermediária, em que se prepara para reencarnar em outros mundos. Isso. Então, esses mundos são mundos que estão em formação, né? Não são habitáveis, porque são planetas estéreis ainda, devido à sua formação. Então, os espíritos errantes, após passarem um longo tempo na erraticidade, eles vão para esses mundos na erraticidade de lá, certo? Não na crosta. Eles vão em espírito. E lá eles vão se refazer um pouco mais, vão descansar de um período grande que eles passaram na erraticidade do planeta onde há habitantes, né, encarnados, para que assim eles se preparem melhor para reencarnar em outros mundos. Pode ser na própria Terra como em outros, tá? Então, são mundos transitórios por isso, porque os espíritos passam por lá só para um tempo de refazimento, descanso e aprendizagem, tá? Da sua jornada ainda errante, necessitando ainda de reencarnação. Vamos lá, então, segundo. Pedro, será que você consegue responder, Pedro? Pedro, tá fácil. Dá para você responder sim ou não no chat. Os espíritos na erraticidade ficam presos aos mundos transitórios? Então, estamos lá, são os espíritos errantes. Tá.
Ele disse que sim. E sim? Veja bem. Então, o espírito na erraticidade, eles vão ficar eternamente nos mundos transitórios, quando fala presos, né? Eles estão presos lá nesses mundos transitórios. Lembra o exemplo que... Não. O exemplo que eu dei do quê? Dos pássaros, né? É como se fossem pássaros numa jornada aí, né? Que eles voam para outros lugares, eles param numa ilha, eles se reabastecem e voltam a voar, voltam na caminhada dele. Então, os mundos transitórios são mais ou menos assim também. Eles servem para um determinado período de tempo entre uma encarnação e outra. Reencarnação e outra. Sofia, consegue responder? A terceira. Gabriel, nada ainda, Gabriel? O Sil não mudou para a terceira pergunta, ainda está na 2. Está travando aqui. Nossa, gente. Sofia, consegue responder? Pedro, você consegue ler? Não. Não, né? Não. Então, vamos lá. Então, a permanência de um espírito no mundo transitório, ela é relativa à sua necessidade. Se, pois, após uma estadia, encontra-se refeito e apto a prosseguir sua jornada, nada lhe impede que deixe o mundo que o acolheu e siga seu rumo. Então, não é permanente a estada no mundo transitório. Tá? Esse meu teclado, acho que está travando. Acho que é o teclado que pifou. Vamos lá, a próxima. Os mundos transitórios ficam sempre como mundos transitórios? Sim ou não? Sil, eu acho que não, porque, tipo, por exemplo, a Terra, ela tá em constante melhora, assim, ela tá em constante evolução. Exatamente. O mundo é transitório, ele está em formação, ainda não tem condição de vida. E a gente deu exemplo que a Terra foi igual, e a Terra evoluiu, está evoluindo, os mundos transitórios, ok, também evoluem. Já que você falou, você pode, por favor, ler o complemento. Foi a Lara que respondeu? Foi eu ler a resposta? Isso, por favor, Lara. Tá bom. Na natureza, nada é estacionário, tudo progride. A situação desses mundos é temporária. Não é um mundo com uma finalidade específica e permanente. E, assim como os outros mundos, está submetido à lei de progresso. Isso. Então, tudo progride, né, gente? Nós também estamos progredindo, os planetas também progridem, nada é permanente, tudo vai evoluindo. E a situação desses mundos transitórios ainda também ele é bem temporário, porque ele está evoluindo para as finalidades também de novas encarnações. Muito bem. E qual a necessidade de mundos transitórios para os espíritos? Qual a necessidade do espírito errante estar ali na colônia espiritual, nosso lar, e ele ficou lá muitos e muitos anos, de repente ele vai para esse mundo transitório antes de reencarnar? Para descansar, depois de tanto tempo na erraticidade, ele vai no mundo transitório para dar uma descansada, uma aliviada, assim, antes de voltar para o mundo espiritual. Isso.
ele vai dar isso, exatamente, descansar, mais uma refletida, pode estudar mais um pouquinho. Então, Vini, por favor. E a resposta para ti? Sim, são assim como escolas que, se reunindo com a ideia de refletirem, aprenderem e se orientarem, alcançam facilmente o objetivo de mundos melhores. Isso. E eles podem ir até para mundos melhores, né? Não precisa ser propriamente a Terra, um mundo de provas e expiações, né? Tudo vai depender daquilo que ele evoluiu, do que ele necessitou. Se ele não tem mais débito com ninguém, ele simplesmente pode passar para um planeta com maiores condições. Mais uma vez, o caso do Bezerra de Menezes, ele está no plano espiritual, nos ajudando, nos orientando. De repente, ele vai passar por um mundo transitório e vai ver que, num determinado momento, ele possa passar por um outro planeta. Muito bem. Última pergunta. Quando o espírito deixa de ser considerado um espírito errante? A Bárbara já respondeu mais ou menos uma assim, hein? Quando mesmo, Bárbara? Bárbara também não está ouvindo. Quem sabe? Quem quer responder? Quando ele se torna um espírito puro. Bem atento. Muito bem. Espírito puro, ele não vai mais necessitar de reencarnações. Volta a planetas materiais. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre mundos transitórios ou mesmo erraticidade, espírito errante? Vocês acharam que foi mais complicado esse tema? Foi um tema fácil? O que vocês acharam? Sim, eu gostei. Tipo, eu nunca ouvi falar muito desse tema. E eu gostei, assim, de ter aprendido mais sobre isso. Obrigado. Mais alguém? Eu também gostei bastante desse tema. É bem simplesinho de entender. Isso. Por isso que, assim, não que eu tenha colocado 2 temas, porque é um tema simples, mas é que um está ligado ao outro, né? Então, como está tudo envolvendo o espírito errante, então somos espíritos errantes, vamos para a erraticidade, vamos aprender, vamos ver o que precisamos melhorar. Então, todo aquele nosso planejamento reencarnatório, se foi ok, se faltou alguma coisa. Então, veja quantas e quantas reencarnações a gente vai passando ao longo da nossa vida, porque o espírito, ele é eterno. Então eu vou deixar para outra vida para eu melhorar mais? Vocês acham? Melhor, né? Estou cansada. Esse ano eu já até, inclusive, falei sobre isso, acho que na aula sobre o Pai Nosso. A vida é eterna, nós temos várias oportunidades de melhoramento, mas será cobrado de nós cada minuto vivido. Então, a gente tem que cuidar da eternidade dos minutos. E aqui a nossa Terra, que é um gigantesco aparelho cósmico, em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva, conforme nosso querido Emmanuel nos fala. E essa é a nossa melhor reencarnação, porque é a que estamos vivendo hoje. Então, façamos dela a melhor. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar, colocar algum ponto? Ou não gostou, não entendeu nada?